Legal, pessoal. Então, vamos iniciar. Boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos começar aqui uma, uma live, uma conversa, né, um bate-papo acerca da Lei Geral de Proteção de Dados, trocar um pouco de experiências. Então, hoje, mais especificamente, o intuito é tratar da parte de segurança. Então, é por isso até estamos participando em conjunto com parceiros aqui, o Jean e o Sandro, que eles são da CyberGo, uma empresa que atua na parte da LGPD também, questão de adequação. Eles têm produtos específicos nesse sentido, e eles são bem fortalecidos na questão de TI e segurança de informação. Então, são pessoas extremamente capacitadas para realizar esse tipo de análise, até uma espécie de uma auditoria sobre como que está a sua segurança atual, como está o seu TI dentro da sua empresa, quais são as falhas que podem ser apontadas ali com know-how acerca da questão do software, né? Que, lembramos, é uma das pernas da LGPD, uma perna bastante importante, aliás, né? Mas que em conjunto ela faz muita falta e é importantíssima nesse momento de adequação, tá certo? E não só nesse momento, né, na permanência da adequação. Então, vamos tratar aqui, iniciar, falar de uma forma bem superficial de alguns aspectos, e para depois a gente dar até mais liberdade e abertura para todos, para tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, explicar, às vezes mencionar alguma situação prática, né? Tá bom? Então, Sandro, Jean, qualquer momento que estiver entender necessário ou conveniente, podem interromper, podem tratar aqui e trazer já alguns aspectos, tá bom? Então, vamos lá. Como existem vários conhecimentos, várias pessoas que estão já mais familiarizadas com a Lei Geral de Proteção de Dados e outros nem tanto, outros estão mais um pouco vindo falar. Só vou dar uma noção muito geral, né? Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma legislação que ela é de 2018, entrou em vigência agora, entre agosto e setembro de 2020. Esperávamos para 2021, mas nosso querido presidente fez o favor de não aceitar a prorrogação, então, através da medida provisória, então ela está em vigor. O que nós temos que tranquiliza um pouquinho é a questão das sanções administrativas, já vou explicar um pouco disso mais para frente, que elas vão entrar em vigor apenas em 1º de agosto de 2021. Porém, a lei em si, ela já está valendo e nós temos outras sanções, outras obrigações, outras punições, já que as empresas estão passíveis também, tá bom? Então, Lei Geral de Proteção de Dados, ela como o nome diz, é para tratar dos dados pessoais, tá? E o que são esses dados pessoais? De uma forma bem geral, são os dados que identificam ou tornam uma pessoa identificável. Então, estamos falando aqui de dados pessoa física, tá? Então, até num primeiro momento, a primeira régua, a primeira peneira que você passa numa empresa acerca do quanto que eu preciso me preocupar, até o quanto que eu preciso investir e correr atrás de uma adequação, é verificar qual que é o seu tipo de negócio. Ah, eu trato direto com dados das pessoas físicas. O meu cliente é pessoa física. Poxa, aí vai precisar de uma adequação um pouquinho mais séria e correr. Não, meus dados são pessoas jurídicas, que são as pessoas com quem eu negocio. Então, aí já pode ficar um pouco mais tranquilo, tá? Porque existem todos os outros aspectos que são necessários. Só que também tem aquele caso onde a empresa negocia com pessoa jurídica, mas tem 100, 200, 1.000 funcionários. Funcionários são pessoas físicas e a lei geral não é só para fora, não é só para quem você está negociando, ela é para dentro também. As pessoas contratadas precisam ter esse cuidado com os dados das pessoas que eu estou contratando e também preciso garantir que essas pessoas que estão trabalhando na empresa estão cientes, estão devidamente adequadas com a Lei Geral de Proteção de Dados, principalmente nessa realidade onde temos o home office, ganhou muita força, então as empresas precisam ter muita cautela para não dar nenhum problema e ela possa se prevenir, até prevenir seus funcionários de causar qualquer
é dano aos dados do seu cliente, que além das punições da lei, tem a punição reputacional, né? Que ela pode ser até mais grave do que em dinheiro. Então, dentro desse contexto, nós temos os agentes de tratamento, nós temos as figuras principais, dois agentes de tratamento, que é o controlador e o operador. São agentes que a lei trouxe, nomenclaturas que a lei trouxe. E o que é isso? O controlador é aquele que tem poder de decisões sobre o tratamento dos dados. E o operador, não. O operador, ele simplesmente realiza o tratamento sobre a ordem de alguém. Então, via de regra, a empresa acaba sendo a controladora, dependendo da liberdade que ela tem de trabalhar com os dados, e os funcionários, quem põe a mão na massa, acaba sendo o operador. Dependendo da empresa, nós estamos tratando de operador dos dois lados, e dependendo da empresa, nós temos controlador dos dois lados, tanto dos chefes, né, da empresa, quanto os próprios funcionários. Então, basicamente é isso. É quem tem poder de decidir a forma do tratamento e quem meramente operaciona esse tratamento de dados, tá certo? E o que é tratamento? Tratamento é absolutamente tudo que você faz com os dados pessoais. Então, tratamento, não fique na mente a questão de modificação, a questão de manipulação, não. A coleta é tratamento, o armazenamento é tratamento, o compartilhamento é tratamento, a exclusão dos dados é tratamento. Então, tratamento no sentido mais amplo possível. Todas essas definições, elas estão na legislação, tá bom? Então, se você viu um dado pessoal, parabéns, você está tratando o dado. Então, a gente brinca. A tia da limpeza, se ela entra na sala para limpar e tem documento com dado pessoal, ela está, de uma certa forma, realizando alguma espécie de tratamento dos dados. Então, ela também precisa ter a cautela, precisa saber qual que é o perigo que ela corre de ler alguma coisa, tirar uma foto de algum documento que está por ali. Então, nós temos que ter muita cautela e pensar na forma mais ampla possível, tá bom? Então, essa é a legislação, são os dados principais que a gente tem para tratar dela, lógico, de uma forma absurdamente superficial, porque o objetivo hoje é focar na parte da segurança, tá? Segurança, da parte dos cuidados, da parte dos golpes que podem surgir, que com uma lei geral em vigência no país, pode ser muito mais grave a ocorrência da empresa, tá bom? Então, hoje, nós podemos tratar da LGPD como eu disse, né? Nós temos as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados. Essas são as sanções administrativas, sanções que somente entrarão em vigor em agosto de 2021. Elas somente serão válidas, né? Em vigor, a lei já está, mas as sanções elas somente entrarão em eficácia a partir de agosto de 2021. Porém, como a lei está em vigor, existem outras sanções, as sanções privadas. Essas sanções já estão valendo, tá? Então, qual que é a diferenciação que a gente pode tratar? Das sanções administrativas, que só para 2021, nós temos as sanções que uma Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que está sendo criado para fiscalizar todo esse procedimento, ela pode impor para as empresas. Então, essas sanções partem de advertência, chegam em uma multa simples, que pode ser atingir até 2% do faturamento da empresa do último exercício, com um limite de 50 milhões por infração. Então, é uma multa muito pesada. Esse é um ponto que assusta, é um ponto que tem muita gente que está vendendo terrorismo. Não é para usar esse terrorismo, mas é para ter atenção, porque 2% do faturamento da empresa é uma bela de uma porrada, né? Também temos multas diárias, que elas também devem respeitar esse limite. Um fator também, uma punição que pode surgir a partir de agosto de 2021, é a publicização da infração, que poxa, tive uma falha de segurança. A agência pode chegar e obrigar que você torne pública essa falha de segurança. No Brasil, isso é muito complicado, né? Em outros países, tem muita gente que acaba
recebendo isso de uma forma interessante, né? Poxa, se preocupou em mostrar, mas a partir do momento que se descobre que está mostrando porque foi uma punição da agência, não se preocupou muito não, né? Buraco é mais embaixo. E duas punições que nós entendemos que são gravíssimas, tão graves quanto a multa, se não até mais. É o bloqueio dos dados pessoais e a eliminação dos dados pessoais. Vamos lá, se nós estamos falando de uma empresa onde o consumidor final, o cliente, é pessoa física, se vem uma ordem de bloqueio dos dados pessoais, como você vai realizar sua prestação de serviço? Como você vai realizar sua venda? Você para a empresa, você trava. Se vem uma ordem de eliminação dos dados pessoais, aí acabou de vez, porque até a situação que demonstra que a sua empresa não estava nem um pouco adequada, estava colocando em risco a segurança de todos os seus clientes. Então, muito complicado, são situações que nós devemos nos preocupar, e daí vem aquela questão, mas essas sanções são só para agosto de 2021, por que eu vou me preocupar agora? Porque resolver uma situação para evitar, ou pelo menos diminuir, mitigar o risco de tomar uma sanção dessa, não se faz da noite para o dia. O Sandro e o Jean estão aqui justamente para confirmar isso, porque computador não é algo simples. Gente, vamos lá. Às vezes a gente tem dificuldade até para encaixar o pendrive no USB. Imagina a parte complexa que envolve um sistema de segurança completo do computador. Até nessa brincadeira que eu fiz, o próprio USB, o próprio pendrive. Quantas vezes na sua empresa foi plugado um pendrive que ninguém sabia de onde veio? Que alguém trouxe, olha aqui as fotos, aqui é difícil hoje, né, você mostrar foto, não mostra no celular, mas era muito comum. Olha as fotos do churrasco ou do aniversário. Poxa, legal esse documento, passa aqui para mim no pendrive. Era uma situação que antes acontecia com mais frequência, hoje, por conta da evolução da informática, diminui consideravelmente, né? Mas o que é comum? Um certificado. Ou, poxa, vamos instalar um programinha aqui, olha, estou com um Office, vamos plugar um pendrive, estou com um Office aqui que não precisa de senha. Aí são dois fatores, um pendrive que já tem um negócio pirata e você está instalando um software que não está legalizado no seu computador. O que isso pode afetar aquele computador e hoje, com tudo conectado, qual o impacto dele em toda a nuvem, em todas as redes de computadores que estão ligados. E ainda, como você vai identificar da onde veio, qual foi o computador de origem dessa situação, quando teve essa origem da situação. Essa organização, essa avaliação e reformulação completa da segurança não se faz da noite para o dia. Então, muito cuidado, porque apesar de ser agosto do ano que vem, olha lá, nós estamos em novembro, acabando novembro, iniciando dezembro, boa parte das empresas de médio porte, não estou falando nem de grande porte, se começarem amanhã um processo de adequação completo, esse processo não estará finalizado até agosto do ano que vem, tá bom? Então, iniciando amanhã, empresas de médio porte, dependendo da complexidade dos dados que são tratados e da forma como estão atuando hoje, provavelmente até agosto do ano que vem, vocês vão chegar na situação de diminuir o risco, mas não de uma forma considerável, até de uma forma que a lei entende como adequada. Isso ainda pensando que não vai dar nenhum problema entre amanhã e agosto do ano que vem. Então, muita cautela nesse sentido, tá bom? E outro fator que também não podemos ficar confortáveis com essa situação de agosto. Agosto de 2021 entram essas sanções administrativas. As sanções que estão no artigo 52 da Lei Geral de Proteção de Dados, tá certo? O que nós temos que levar em consideração, que nós temos sanções, são sanções privadas, que elas estão no artigo 42 e artigo 43 da Lei Geral de Proteção de Dados. E quais são essas sanções? Sanções que já estão valendo. São as sanções que elas já tratam das questões da essência da Lei Geral de Proteção de Dados.
A Lei Geral de Proteção de Dados ela foi criada para reforçar a parte patrimonial, a inviolabilidade da pessoa humana, a questão da moral. Então, para trazer um mínimo de cuidado com os dados pessoais, que são muito... não vou falar da parte sensíveis, porque sensível é um outro termo da lei, mas são frágeis, tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe proteção para os seus dados pessoais, da mesma forma que foi criada há poucos anos atrás a proteção para o direito de imagem. Então, é para você entender, para você saber onde seus dados, primeiro, quem está tratando seus dados, quais são os dados que essa pessoa possui, o que ela está fazendo, com quem ela compartilha, com qual objetivo. Então, nós temos sanções hoje que, se esses fatores não são respeitados, quem está realizando o tratamento de dado é punido, tá certo? Punição, sim, multas, podendo até travar a utilização desses dados e o andamento da empresa. Temos um caso recente, bastante interessante, que quem está acompanhando, ainda que superficialmente, a Lei Geral de Proteção de Dados, já está ciente do que aconteceu, que foi o caso da Cyrela, que foi uma ação que uma pessoa entrou contra a Cyrela porque ela sentiu que seus dados não estavam sendo tratados de uma forma correta. Essa ação ela foi anterior à vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, só que o juiz aplicou uma sentença, aplicando uma multa nessa sentença, baseado na Constituição, no Código de Defesa do Consumidor, no Marco Civil da Internet, até aí tudo bem, tudo legislações que já estavam em andamento, e na Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Vamos dar uma leve resumida no caso. Uma pessoa comprou um apartamento na Cyrela, pela construtora Cyrela, construtora muito famosa aqui no país. E quando você vai comprar um apartamento, principalmente um apartamento na planta, você tem que entregar documento pra caramba. Praticamente tem que entregar o documento da sua família toda para eles avaliarem se você pode ou não assumir esse financiamento. Ok. Ele assinou o contrato, comprou o apartamento e poucos meses depois começou a receber ligações de outras empresas. Não era a Cyrela. Então, era empresa de decoração, era empresa de pintura, não sei exatamente quais foram, mas imagino que são empresas que tratam de marcenaria, empresas de móveis. Ok. Ele ficou irritado pela quantidade de ligações, começou a questionar com o recebimento das ligações, até que uma pessoa, um dos funcionários, e a gente fala da importância dos funcionários também estarem cientes do que está acontecendo com a Lei Geral de Proteção de Dados, da existência, né? O funcionário falou, não, eu tenho essa base de dados porque o senhor adquiriu um imóvel com a Cyrela e ela é parceira nossa. Só que em nenhum momento estava expresso que a Cyrela faria esse compartilhamento, com quem faria, o que informaria. E até ele não aceitou, ele não deu ok. Não, tudo bem, eu quero receber ligações da Cyrela. Ótimo. Ele entrou com essa ação contra a Cyrela, porque ele entendeu que a Cyrela não agiu corretamente. E o juiz acatou o pedido. Por quê? Porque para a Cyrela ter feito isso, é aquele negócio, não está proibido o compartilhamento. Na verdade, agora ele tem algumas exigências. Tem que respeitar alguns trâmites que a lei propõe. Então, a Cyrela tentou até, de uma certa forma, negar essa situação, depois disse que fazia parte do contrato, enfim. Mas o juiz puniu a Cyrela por ter feito esse compartilhamento sem seguir os trâmites da legislação, sem avisar, sem ter um consentimento, e multou a Cyrela ao pagamento de R$10.000 para esse fato. Agora, muita gente pergunta, poxa, mas R$10.000 não é pouco para uma empresa como a Cyrela? Tá, e o precedente que isso abre? Porque para quantos a Cyrela já não faz isso? Tá? Então, até avançando, na sentença, o juiz, além dessa punição, ele estabeleceu uma multa diária
até que a Cyrela se mostrasse adequada. Então, logo em seguida, a Cyrela já tem até no site deles, eles já tomaram as providências principais e estão se adequando à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, ok, isso daí foi agora, poucas semanas atrás. Não precisou de agosto para acontecer isso. Mesmo sentido é que não precisamos esperar até agosto para que eu estou trabalhando, escritório. Ah, porque eu tenho um computador sem antivírus, eu tenho software pirata. Por conta disso, eu acabei pegando qualquer tipo de vírus que meu computador foi invadido, um ransomware, e as informações dos meus clientes foram simplesmente espalhadas pela rede, pronto, eu posso ser punido. Tá? Eu não preciso de agosto para ser punido. Se algum cliente se sentiu prejudicado por conta de uma falta de cautela mínima que o nosso escritório teve com os dados dele, posso ser punido. Algumas informações que a legislação traz, algumas obrigações já estão valendo, uma que pouquíssimas pessoas têm. Tem alguma identificação na empresa da pessoa que é responsável para responder qualquer tipo de solicitações sobre os dados dos funcionários, dados das pessoas físicas, ou interno, ou dos funcionários da própria empresa, ou externos, próprios clientes. A lei já está exigindo isso. Ah, mas é para todo mundo? A lei não está falando para quem que é. Na Europa, temos uma legislação que fala, empresa até tantos funcionários ou até tanto de faturamento não precisa ter definido essa pessoa. Mas a do Brasil, que é quase que uma cópia idêntica da Europa, por enquanto, está no aspecto geral. Então, existe essa obrigação. Alguém pode se sentir prejudicado por isso, poderia estar entrando na justiça contra as empresas que não possuem essa pessoa, essa identificação? Sim, podem sim. Não estão respeitando a lei. Então, isso que nós queríamos trazer. Apesar de termos dois tipos de sanções, as sanções que são para agosto de 2021 são sanções administrativas, mas temos as outras sanções, são as sanções privadas, as sanções que tratam do desrespeito à legislação, tá? Então, essas são totalmente válidas e, olha lá, todo mundo já está sujeito. Tá bom? Todo mundo que realiza o tratamento de dados pessoais já está sujeito, tá? E Então, Beto, só para complementar, você falou do caso da Cyrela, né? Eu acho que tem uma sanção meio que imediata, que é a sanção que você falou da reputação, né? Quantas pessoas no Brasil ouviram falar da Cyrela negativamente em relação a isso e vão ter um pé atrás na hora de tratar com ela, né? Isso eu acho com que tem um certeza. impacto que ninguém consegue medir, mas que pode ser muito maior do que a sanção financeira, né? Porque R$ 10.000 para uma empresa como a Cirela é nada, né? Mas quantos clientes ela perdeu com essa sanção e a publicação disso na imprensa, né? Desse caso, né? Eu acho que isso não dá para medir, mas deve ser extremamente importante para ela, né? E, Com na verdade, certeza. do outro lado, isso acaba até se tornando, para outras empresas, uma oportunidade, né? Porque todo mundo vai ter que se adequar de uma maneira ou de outra e vai levar um tempo para isso. Mas quem sair na frente vai conseguir capitalizar que, olha, eu estou me importando com a LGPD, eu tenho a pessoa responsável aqui pelos dados, e a empresa vai poder melhorar a imagem dela, né? Até o momento que isso vai ser normal para todo mundo. Mas também tem esse aspecto do contrário, né? Do negativo e do positivo também. É interessante porque a gente fala, às vezes algumas situações são mal necessário, né? A Lei Geral de Proteção de Dados está todo mundo desesperado, está todo mundo pé da vida que tem que investir nisso. Nossa, gastar com isso, estamos vivendo uma pandemia. Estou sofrendo para pagar funcionário, estou sofrendo para pagar tributo. Aqui eu estou falando com conhecimento de causa, porque a gente mexe com a área tributária. Tá complicado o empresário arcar com os tributos. Um monte de gente aproveitou essas prorrogações, aproveitou que alguns tributos foram divididos, agora prorrogações de parcela de parcelamento, agora a conta está chegando, está ficando complicado. Mas, poxa, agora eu vou ter que investir isso, tudo eu, por que eu tenho que passar por isso?
Não é o senhor que tem que passar por isso. Todas as empresas no Brasil estão passando por isso. Aliás, todas as empresas que tratam dados aqui no Brasil, né? Pode ser até empresa de fora. Não vamos entrar nesse aspecto, mas se o tratamento é realizado aqui, está oferecendo um serviço que é realizado no Brasil, ainda que a empresa seja de fora, ela tem que se adequar à LGPD. Então, a lei está aí para todos. E por que é um mal necessário? Porque muitas vezes, acredito que até na grande maioria absoluta das vezes, por conta da adequação, as empresas serão obrigadas a estabelecer um reforço na segurança e no controle interno de todas as informações da empresa. A lei é dos dados pessoais, mas você vai acabar controlando tudo que a empresa nunca buscou fazer. Então, o próprio funcionário, o próprio empresário vai ter mais segurança sobre o seu negócio, ele terá mais segurança sobre a forma que os funcionários estão tratando os dados, os funcionários devidamente treinados e conscientes da responsabilidade própria, pessoal, eles terão mais cautela, isso vai trazer mais tranquilidade para o empregador, e ele também, tá instável aqui a conexão, e vai trazer mais segurança para o empregador, e ele pode expor e usar essa segurança para passar mais segurança para os próprios clientes. Então, mal necessário porque está todo mundo passando por isso, agora a forma como você vai passar por isso que vai mostrar o seu diferencial. Até antes de a gente entrar direto na parte da segurança, que eu já vou passar a palavra até para o Jean, eu gostaria de tratar de um exemplo prático inverso ao da Cyrela. A gente comentou, né? O Jean falou muito bem, poxa, divulgar na mídia que houve essa falha, ficou público isso, imagina o quanto que trouxe de prejuízo. E a lei, ela fala que você deve informar quem está prejudicado, deve informar quando acontece alguma coisa, é algo difícil de a gente colocar na cabeça, mas olha só, a Prudential passou por uma situação bastante interessante. Eles tiveram uma falha de segurança. E vamos lá, a gente está falando aqui com duas pessoas que atuam na parte de segurança, tem sistemas fantásticos nesse sentido, só que eu tenho certeza que eu tenho uma máxima que eles sabem, é que ninguém está 100% seguro. Para você chegar nos 99,9%, parabéns, você vai ter que gastar 200% do faturamento da sua empresa. Então, ninguém está 100% seguro. A Prudential tomou várias medidas de segurança. Agora, qual é o nível de segurança adequado dentro do que ela usa? Realmente, eu não sei. Mas, ainda assim, ela sofreu um ataque, houve um vazamento de dados. A Prudential não ainda sabe a extensão disso, quais foram os usuários que foram atingidos, mas ela mandou um e-mail para todos os seus clientes, informando dessa situação, que eles estão apurando o que ocorreu e que eles fornecerão de uma forma gratuita, por 2 anos, o cadastro no Serasa Premium, não lembro qual que é o nome, Serasa Plus, sei lá, que é aquele Serasa que você paga uma mensalidade para saber onde que o seu CPF está sendo inserido, para até, vou no mercado, coloco o CPF, tudo bem, mas e se alguém chega e faz alguma compra maior, abre um financiamento, pega uma linha de empréstimo, esse Serasa, ele fica avaliando o uso do seu CPF em âmbito nacional, e você vai recebendo, você vai acompanhando em tempo real como que está sendo utilizado. Então, olha só, a Prudential, sem tomar qualquer tipo de punição, ela já identificou que houve uma falha, que acontece, acidentes acontecem, né? E ela tomou a frente, avisou todo mundo que estava acontecendo e já ofereceu isso como uma forma de, olha, perdão, foi um acidente, mas ocorreu, e eu estou fazendo isso para minimizar eventuais danos que você possa ter em função dessa falha de segurança. Eu achei que foi uma atitude fantástica, até de marketing, de uma certa forma que você pode ficar... Até eu recebi esse e-mail deles. Na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, poxa, meu dado pode ter vazado.
Daí depois, quando você começa a ler o contexto, falei, poxa, que legal, muito bom que eles têm esse sistema, têm essa comunicação, estão preocupados com isso, estão buscando evitar que isso aconteça novamente. Então, a forma como você vai agir vai influenciar absurdamente na sua imagem e também nós não temos a Agência Nacional ainda sancionando ninguém, mas eu duvido que diante dessa atitude a Prudential tomaria uma grande sanção, se é que ela vai tomar alguma sanção, uma multa diante do que aconteceu. Só se for comprovado que a Prudential, mexendo com um monte de dados, eles estão apoiados num firewall do Windows e num antivírus gratuito. Beleza, aí tudo bem, aí eles têm sim que se adequar de acordo com a quantidade de dados e a qualidade dos dados que eles atuam, mas pelo ato em si, dificilmente eles teriam uma multa muito alta, se é que terão alguma multa. Então, até passo a palavra agora para o Jean, um ponto bastante importante, que é a questão da definição do objetivo de segurança da sua empresa. Até nas palavras dele, que é uma decisão de negócios, né? Então, Jean, fique totalmente à Sim. vontade. Obrigado, Beto. Na verdade, a questão do objetivo de segurança da empresa, ela vai totalmente ao encontro do que você falou, da questão da oportunidade, né? Hoje, a segurança e a própria LGPD, na verdade, traz uma oportunidade para as empresas. Tem todo um discurso muito negativo em cima disso, vou ter que gastar, eu vou ter que investir, não tenho tempo, não tenho dinheiro, você é fiscalizado, corre o risco de ter multa, mas eu acho que tem uma outra visão possível dessa situação. Eu acho que existe uma grande demanda no mercado por segurança, que é uma demanda também que vem tanto de cima, eu vou dizer, das grandes empresas internacionais com as quais a sua empresa eventualmente pode fazer negócio, como de baixo, né? Que eu vou dizer é o consumidor, né? Essas grandes empresas internacionais e nós, que somos consumidores, temos a mesma preocupação de dizer nós queremos que os dados sejam mais protegidos. Eu acho que qualquer empresa que é capaz de demonstrar uma preocupação em relação a isso, de demonstrar que ela tem realmente um plano para garantir a segurança dos dados, ela vai sair na frente da concorrência. Isso é absolutamente fundamental. Então, e a questão do objetivo, ela vem disso, ou seja, você define o seu objetivo em função de duas coisas. Você define o seu objetivo em função do ambiente onde está a sua empresa, o seu negócio, né? E você também pode definir um objetivo em função, eu diria, de uma questão quase que de marketing, né? Que tá bom, eu quero chegar a um certo nível de segurança para poder vender esse nível de segurança para os meus clientes, né? Para dizer realmente, venham trabalhar comigo ou venham fazer negócio comigo porque eu sou uma empresa mais segura. Ainda tem uma tremenda oportunidade para todas as empresas aqui no Brasil. Lá na frente, é provável que essa oportunidade se transforme num pré-requisito, ou seja, se você tiver segurança, não vai ser mais um argumento de venda, vai ser realmente uma coisa obrigatória, né? Se você não tiver, você simplesmente vai estar fora do jogo. Já tem alguns setores, como, por exemplo, o setor automobilístico, onde isso está começando a acontecer, que as montadoras já estão exigindo que as concessionárias se adequem à lei e a determinadas normas de segurança para manter a bandeira. É tão simples quanto isso. Você quer manter a bandeira de tal marca? Sem querer fazer propaganda? Muito bem, você tem que comprovar que você está em adequação com a lei e que você respeita princípios de segurança. Essa fase do pré-requisito ainda não chegou, então ainda nós estamos numa fase de grande oportunidade para as empresas. Agora, a questão do objetivo de segurança, como você mesmo falou, é uma questão relativamente simples, na verdade. Entre 0% de segurança, que não é aconselhável para ninguém, e 100% de segurança que ninguém vai ter, porque ninguém pode dizer eu estou 100% protegido, você vai ter que posicionar o cursor. Você vai ter que dizer, tá bom, eu vou estar em qual nível, né? Então,
se você tiver uma atividade muito visada pelo crime cibernético, como, por exemplo, bancos, né? Todo mundo ataca bancos, você tem que realmente subir o cursor, você tem que aumentar o seu nível de segurança, porque senão você fica muito exposto, né? Então, essa questão do objetivo, ela depende da sua atividade, ela depende se a sua empresa tem concorrentes, ela depende se a sua empresa também tem, ou se você mesmo tem inimigos. Eu não estou falando de concorrência, estou falando de inimigos, que são pessoas que especificamente querem a sua pele, né, ou a pele da sua empresa. Ela depende também, eu vou dizer, do nível de segurança onde você está hoje, né? E essa definição, ela é extremamente importante. Então, como o tema dessa discussão na verdade, onde e como investir em segurança, eu gostaria de sugerir um caminho que é relativamente simples, né, que todas as empresas podem fazer, e que me parece absolutamente vital para se sair bem nessa questão da LGPD e da segurança, sem investir um dinheiro, eu vou dizer, além do que você poderia investir, mas otimizando justamente o investimento em tempo e em dinheiro. O primeiro passo é entender bem o que a segurança envolve. Porque a segurança, quando a lei apareceu, e você sabe muito bem, Beto, todo mundo pensou na segurança do ponto de vista jurídico, né? Que é, vamos adaptar os nossos contratos, vamos fazer termos de confidencialidade. É necessário ter isso? Absolutamente necessário, principalmente agora com a LGPD. É suficiente? Sinto dizer que não. Infelizmente, se fosse só jurídico, nós temos excelentes advogados no Brasil, a questão já estaria quase que resolvida, né? Mas, infelizmente, não é só isso. Você tem um segundo pilar, que é o pilar técnico, que todo mundo imagina, e você já falou sobre isso, né? Que tá bom, quais são as ferramentas técnicas que eu tenho para proteger os dados, né? Isso é importante. Falando em dados, aliás, você falou de dados pessoais, e a lei exige que as empresas protejam os dados pessoais, mas existem também nas empresas dados que não são pessoais e que podem ser muito mais confidenciais para os negócios do que os dados pessoais, né? Você pode ter patentes, você pode ter processo de fabricação, você pode ter acordos comerciais, você pode ter listas de clientes, ter composição de margens, etc, etc. Não tem nada a ver com dados pessoais, mas são dados que, se forem perdidos ou, eu vou dizer, vazados, né, isso pode causar um prejuízo muito maior para o seu negócio. Então, eu acho que tem que aproveitar o gancho da LGPD para considerar também esses dados. E voltando à questão do pilar técnico, você realmente tem que ter um certo nível de proteção técnica, né? Que bom, eu tenho que ter um antivírus, eu tenho que ter um firewall, né? Que é proteção contra intrusões externas, etc, etc. E o terceiro pilar, que não é o menor, que, ao meu ver, é super importante também, é o pilar humano, porque, como nós dizemos na TI, né? O problema da segurança, ele fica entre a cadeira e o teclado, ou seja, o problema somos nós, mesmos É a seres pecinha, humanos, né? né? Exatamente. Então, a ideia é dizer, não, o ser humano tem um papel super importante nessa questão da segurança. E cada empresa, ela tem que enxergar, na verdade, esses três pilares, entender bem que tem três pilares, ver quais são as vertentes de ação em cada pilar, e aí depois ela tem, segundo passo do caminho prático, ela tem que se avaliar, ela tem que, melhor dito, ela tem que ser avaliada para saber onde ela está. Onde está o cursor atual? Entre 0% e 100%, onde está o meu cursor? E essa avaliação, na verdade, ela é importante, mas, ao nosso ver, não é o foco principal. Ela tem que ser feita, mas ela tem que ser feita da maneira mais rápida, mais eficiente e, se possível, mais barata possível. Porque, realmente, é uma coisa que não deveria gastar muito do orçamento das empresas. Então, tem que avaliar onde eu estou. Onde eu estou, onde está o meu cursor,
como empresa, quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, ok? A terceira etapa do caminho é a questão da definição do objetivo que nós falamos, que é dizer, tá bom, eu estou em, sei lá, 30% de segurança, a qual nível eu quero chegar? Então, eu quero chegar a 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, aí já estou me aproximando dos bancos, né? Eu preciso definir, e de novo, como você mesmo falou, é uma questão de negócios. O que o meu negócio exige de segurança? É uma questão de negócio, tanto para proteger o negócio, quanto, eventualmente, como eu expliquei, para criar uma oportunidade baseada na segurança. Dizer, tá bom, o meu negócio exige um discurso de segurança para eu sair na frente dos concorrentes, para criar uma oportunidade. Então, eu vou ter que subir realmente o cursor, porque eu quero criar essa oportunidade e ganhar clientes baseado num discurso que na LGPD indispensável essa priorização. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Tem muitas empresas, por exemplo, que estão imaginando implementar um sistema de gestão centralizada de senhas. Ótima iniciativa, eu nunca sou contra esse tipo de coisa, mas o timing do projeto é importante, porque é um projeto que é complexo, é um projeto geralmente que é caro também, e que pode ser demorado. A questão é saber, tá bom, a minha empresa está madura para implementar um sistema como esse? Porque, de novo, eu volto à parte humana. Se todo mundo souber a senha de todo mundo, se as senhas estiverem compartilhadas, se as senhas forem super simples, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que adianta ter um sistema de gestão centralizada de senhas? Não adianta, porque simplesmente você vai proteger senhas que todo mundo conhece, que são quase públicas. Então, o que eu quero dizer é que justamente a priorização das ações é fundamental nesse caminho, que é dizer, tá bom, o que eu faço primeiro, o que eu deixo para depois, qual é a sequência disso tudo e em quanto tempo eu implemento essa sequência, né? Nós falamos um pouco antes da questão do caminho da segurança, né? A segurança é uma questão que, na verdade, é contínua. Vocês não podem pensar que, um dia eu vou estar resolvido na parte de segurança. Infelizmente, até seria bom se fosse, mas infelizmente não é. É um caminho contínuo. Você pode percorrer esse caminho rápido ou devagarzinho. É um pouco como a questão da contabilidade, né? Eu posso ter uma contabilidade muito simples na minha empresa, como eu posso ter uma contabilidade extremamente sofisticada, com análise de margens, detalhamento de custos, etc, etc. Eu vou gastar mais ou menos recursos, mais ou menos tempo para isso, mas não vai ter um mês onde eu não vou fazer contabilidade. Segurança é um pouco a mesma coisa. Posso fazer poucas coisas, posso fazer coisas simples, mas eu tenho que fazer de maneira contínua. Todo mês eu tenho que tratar essa questão. Isso é um ponto extremamente importante. Aí, neste caminho, que é de entender o cenário, saber onde eu estou, definir o meu objetivo e priorizar para saber como e onde investir, eu sugiro fortemente a ajuda de um especialista, né? Surgiu lá o especialista, o famoso DPO, né? Data Protection Officer. Ele tem, de novo, fazendo uma analogia com a contabilidade, ele tem um pouco a função, eu diria, do contador, né? Na parte de segurança, né? Que é a pessoa que talvez você não consulta com muita frequência, mas é o especialista que vai te alertar, vai ter um papel proativo para te deixar no caminho certo e que
pode simplesmente acompanhar para fazer coisas simples, como pode te acompanhar para fazer coisas extremamente complexas. A figura do DPO, ela também permite que as empresas se defendam, né? Porque perante a lei, aí, Beto, você vai me dizer se eu estou certo ou não, mas o importante perante a LGPD é conseguir comprovar que você está no caminho certo da segurança, que você está fazendo o que está ao seu alcance para se adequar à lei e para proteger os dados, né? Se você não fizer nada e não tiver nada do seu lado, não tiver ninguém do seu lado para te apoiar, como que você vai comprovar? Como que você vai se defender? É uma grande questão, né? É a mesma coisa do que ter uma fiscalização da Receita Federal e não ter contador, né? Quem vai chegar lá para tentar defender a sua empresa junto com você? Então, acho que essa figura do DPO é importante para também manter uma proatividade sobre a questão da segurança, manter uma evolução constante nessa parte, né? Manter uma melhoria constante. E também, eu vou ser bem sincero, a questão do DPO, a questão central do DPO é a questão da competência, porque tem que ser uma pessoa que entenda da parte jurídica, entenda da parte técnica e entenda da parte humana. Não precisa ser um especialista de uma determinada área, né? Mas tem que ser uma pessoa que entenda bem dessas 3 áreas, e isso é uma coisa extremamente importante para as empresas, né? Não adianta, como eu vejo muitas vezes, nomear o responsável de TI DPO. O responsável de TI, coitado dele, ele é DPO agora, né? O cara não entende a parte humana, não trabalha com os recursos humanos, não entenda da parte jurídica, o que ele vai fazer? É complicado, realmente é complicado. Jane, interromper um pouquinho só, até nesse sentido, é bastante interessante, uma decisão recente também, daí do caso lá da Europa, na GDPR, que puniram empresas que simplesmente escalaram o chefe do TI como DPO. Lógico, que não é regra, tá? Dessa punição, mas era porque a empresa era empresa grande, exigia responsabilidade, e algo que é bem interessante é que, dependendo da quantidade de informações, o que você não pode ter? Não pode ter alguém ali dentro, que é o DPO, que vai dar as indicações que vai aliviar para o lado dele. Então, como é que, por exemplo, eu sou advogado interno de uma empresa, daí eu vou virar o DPO, dependendo das decisões, das soluções, o que eu vou estar sempre indicando? Olha, eu acredito que o ideal seria fazer isso daqui, porque vai sobrar menos para mim como advogado. O rapaz do TI, não, olha, eu recomendo que você faça essa situação, porque daí vai sobrar menos para o meu trabalho de TI. Então, 2 empresas, diante da complexidade, estão sendo punidas. Proibiram que o DPO, que o encarregado, né, da empresa, fique com a mesma pessoa que vinculada ao chefe do TI, naquele caso em específico. E dentro até dessas outras situações, gostaria até de relembrar esses 2 casos práticos que nós tratamos, e até uma terceira notícia que nós postamos no site recentemente, né? Acerca, primeiro, o caso Cyrela, né, que nós comentamos, e o caso do vazamento de dados da Prudential, né? Vamos lá. Cyrela, em termos de sistema de segurança, de software, de firewall, houve falha? Não. Aí é exatamente a parte que fala, adianta você ter um desequilíbrio onde a parte alta é a questão da segurança de software? Onde que houve a falha no Cyrela? Na parte pessoal, na parte do treinamento das pessoas. Tá bom. Agora, na parte no caso Prudential, que a gente comentou aqui, né? Que houve uma invasão. Ok, eles fizeram algo muito legal, mas se houve uma falha, qual que já foi a falha? Provavelmente na parte de segurança, não foi uma questão da falha pessoal. Mas olha só que legal, a Prudential aparentemente já investiu na parte de segurança, tanto que ela já tomou a frente e já até comunicou a todos.
E daí eu vou puxar esses dois casos para uma terceira notícia que nós postamos, que é algo que é preocupante, que é a venda do terrorismo. Nós temos a questão do ransomware, né? Que são aqueles tipos de invasão, que é o hacker, que ele vai invadir o seu sistema. Antigamente, ele bloqueava o seu acesso e falava, olha, me deposita tanto de Bitcoin, senão eu não vou liberar o seu acesso. E daí, qual que é o grande problema? Eu deposito ou não? Muita gente fala, não, vou depositar sim. Tá, e quem garante que ele vai liberar o acesso e não vai bloquear depois? Ele já sabe o caminho? Não, não deposita não. Ele vai bloquear e eu vou perder tudo. Olha só, a gente está numa situação péssima. Agora, esse hacker, através do ransomware, ele pode chegar e trazer uma nova situação. Ele chega, ele muda a ameaça. Olha, ou me paga, ou eu divulgo seus dados. Poxa, agora, na verdade, a gente está dando para o hacker, muito hacker está utilizando disso, uma base de cálculo para ele pedir o resgate. Porque tem casos que o profissional está exigindo um valor referente à multa de 2% sobre o faturamento. Olha que coisa maluca. Então, eles já estão se apoiando na Lei Geral de Proteção de Dados para estabelecer um valor da sua propina. Que loucura! E daí, até dentro da área tributária, a hora que eu comecei a ver sobre essa situação, principalmente nesse quesito, me lembrou muito de uma situação, de um caso, né? Casos pelo país, antes que eram mais frequentes, hoje já nem tanto, mas infelizmente acontece, do famoso fiscal que chegava na empresa, começava uma fiscalização e chegava e falava, olha, tô vendo aqui, principalmente Estado, hein? Estado que faz, né, muito disso. Olha, tô vendo aqui que pela movimentação de vocês, vou autuar vocês aqui, viu? Vou autuar aqui uns 5 milhões. Não, pelo amor de Deus, 5 milhões, eu vou quebrar a empresa. Não, vou autuar, não. Mas vamos conversar que dá pra gente achar um meio termo aqui. E aí, diante dessa situação, você vai pagar esse fiscal ou não? O que acontecia na prática? Muita gente pagava e o fiscal virava um funcionário premium, porque de tempos em tempos ele estava ali na empresa. Assim, poxa, mas como que eu vou me proteger disso? Se você tem um contador, como até o Jean trouxe um paralelo, né? Um contador que entende muito bem como que a empresa está funcionando. Se você tem advogados que estão ali e estão falando, olha, calma, não é bem assim. A gente está detectando aqui falha, mas não vai ser nesse sentido. Ele pode até tentar autuar, mas pelos precedentes a gente quebra essa autuação, a gente vai brigar. O que acontece? O seu rabo preso com aquele fiscal, opa, já não é bem assim. Você já está desarmando ele. E é uma situação muito semelhante a um ataque de uma lei geral de proteção de dados. Se você tem um sistema de segurança interessante, forte, houve um bloqueio. Poxa, o cara está ameaçando divulgar os dados. Mas eu tenho um sistema de segurança muito bom que a agência não vai me multar em 2%, não. Esse cara foi um ninja de ter entrado aqui, ou a gente conseguiu já identificar, foi uma falha específica que já resolvemos, não vou pagar tudo isso que ele está pedindo, não. Não, tem um grupo de advogados que chega e fala assim, todo o sistema de vocês, a gente já verificou, não vai entrar numa multa máxima. Nós temos os softwares estão todos legais. Nós temos um sistema de backup, que isso daí que ele pegou, a gente vai recuperar assim, rapidinho, porque o nosso backup é constante. O que você faz com o hacker? Me paga tanto, senão eu vou divulgar. Divulga. Divulga lá. Mesmo pagando, Não vai ganhar nada. eles divulgam, né? Mesmo Sim. Pagando. Não, mas daí você tira o seu medo, você minimiza absurdamente, e é melhor você arcar com as consequências, mas de uma forma estruturada, você já tem um plano de uma invasão, você já tem um plano preparado de uma infringência à Lei Geral de Proteção de Dados,
que você não fica dependendo do hacker e o hacker não vira um funcionário premium, assim como muitos fiscais já viraram. O que você falou, Beto, para mim é absolutamente essencial e realmente ressalta a necessidade de ter um advogado e um DPO bons, né, para fazer essa listagem dos riscos e definir junto com a empresa qual vai ser a atitude em relação a cada risco, porque você tem 3 maneiras de abordar um risco, né? Você pode simplesmente assumir o risco, ou seja, você vai dizer, ó, eu desconsidero o risco, eu não faço nada em relação a ele. Se acontecer, eu pago, né? Mas eu tomo o risco, entre aspas, eu arrisco. Ou você pode diminuir o risco, que é esse trabalho que você estava falando, de, ó, eu vou implementar um sistema, vou treinar os funcionários, vou rever os meus contratos, etc, etc, que é uma maneira de diminuir a probabilidade, o impacto do risco, que, ao meu ver, deve ser feito em grande maioria das situações. E você tem até uma terceira maneira de tratar um risco, que é de terceirizar o risco, que é dizer, tá bom, eu vou simplesmente contratar um seguro sobre um determinado risco digital, porque eu não consigo nem assumir o risco, não consigo nem pagar se acontecer, nem diminuir significativamente esse risco. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, eventualmente, contratar um seguro. Eu acho que essa análise de quais são os riscos e o que eu faço para cada risco, ela exige realmente profissionais muito qualificados para fazer isso e dormir tranquila. É tão simples quanto isso, né? A ideia é dormir tranquila, é dizer, tá bom, da mesma forma que se eu tiver uma fiscalização da Receita Federal, eu tenho o meu contador, eu durmo tranquilo. Se eu tiver, sei lá, um processo de um cliente ou uma fiscalização futura da ANPD, eu estou tranquilo também, por quê? Porque eu tenho um bom advogado e eu tenho um bom DPO. Então, ou um ataque de um hacker, beleza, eu tenho meu backup lá guardado, restauro o backup, acabou, morreu. E eu nem converso com o cara. Essa questão ela é central, é dizer, tá bom, eu não preciso necessariamente de pessoas full-time, eu não preciso gastar fortunas, mas eu tenho que ter pessoas competentes do meu lado para me mostrar quais são os riscos e, eventualmente, para eu decidir como tratar esses riscos. Não, legal, maravilha. Sandro, Jean, vocês gostariam de fazer mais algum apontamento? Se não, até ir abrir, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Eu gostaria de comentar um pouquinho, aproveitando que você e o Jean falaram, né? E falar que essa questão do DPO, existem certificações para isso, né? O Jean, por exemplo, tem uma certificação internacional que se chama CISM, que é uma certificação em segurança de dados, né? Então, não é simplesmente nomear uma pessoa, né? Assim, dentro da CyberGo, né? E em parceria com vocês aí na parte legal, a gente, na verdade, a nossa proposta é fazer um modelo onde a gente possa abordar as vertentes humanas, técnicas e jurídicas, ou seja, você entender como um todo a segurança e adequação da LGPD da empresa. Porque o que às vezes a gente vê muitas vezes no mercado, né? Às vezes é só um escritório da advocacia, né, Beto, que vai fazer a parte da LGPD, de contratos, mas a parte humana e técnica de segurança não existe. Ou alguém que vende ferramentas de LGPD, plataformas, né? Como se a ferramenta, o software fosse responder em caso de algum problema, né? Às vezes uma ferramenta interessante. Então, baseado em tudo isso, é que eu acho que é um pouco esse nosso trabalho e o objetivo dessa live, né? De estar trazendo uma visão geral para as empresas daquilo que é necessário, e não só pontos específicos, né? Inclusive, eu disponibilizei aqui no chat um questionário que o Jean disponibilizou, né? Que ele fez, um questionário simplificado, mas para pensar na parte de LGPD, segurança e os objetivos da empresa. Pelo menos para começar a entender quais são as perguntas importantes, né? Para começar a traçar esse plano, né?
Então, aí, quem tiver interesse pode entrar lá no link e preencher os dados, que depois a gente vai dar uma olhada e vai fazer uma sugestão. Correto, Jean? Esse questionário, sim, na verdade, ele faz as perguntas de negócios que nós estamos falando, que vão permitir que a empresa tenha uma visão melhor de onde posicionar o cursor em função do ambiente onde ela está, né? Então, não são perguntas de avaliação, são apenas 12 perguntas, então é um questionário extremamente rápido de ser respondido, e são perguntas não de avaliação, você não vai avaliar a sua empresa, você vai se fazer as suas perguntas sobre o seu negócio para saber mais ou menos onde posicionar o seu objetivo de segurança. Eu tenho um negócio que exige que eu esteja próximo ao nível de segurança de bancos, por exemplo, ou eu tenho um negócio que pode deixar o nível de segurança igual a uma padaria na esquina, por exemplo, né, que é muito menor. Essas perguntas são perguntas só de negócio, não tem nenhuma pergunta técnica, mas elas permitem já ter uma boa ideia de quais são os fatores essenciais para definir o meu nível, o meu objetivo futuro de segurança. Não, legal, gente. Então, o link está aí no chat. Quem quiser, não teve acesso ao chat, pode estar entrando em contato aqui conosco, que a gente disponibiliza, tá bom? Então, passamos um pouquinho aqui do tempo, mas estamos aqui abertos, se alguém quiser realizar alguma questão, algum comentário, fale agora ou cale se for assim. Não, tô brincando, cale para sempre não. Pode entrar em contato conosco depois, se tiver com vergonha de falar alguma coisa agora, mas a gente está aqui à disposição, tá bom? Então, só reforçando, né? A Cyber é empresa que tem trabalhado em desenvolvimento aqui conosco, aqui no escritório. Temos parcerias, sim, em estudos sobre adequações da Lei Geral de Proteção de Dados e temos trabalhado em conjunto em alguns pontos, tá certo? Então, fiquem à vontade. Se quiser fazer uma pergunta da parte de segurança ou TI aqui para mim, pode ficar tranquilo que eu vou encaminhar para eles, tá bom? Então, gente, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de todos. São alguns passos, né, que a gente está dando na questão da conscientização, dessa nova realidade da Lei Geral de Proteção de Dados, tentando diminuir um pouco o terrorismo que o pessoal acaba criando, né, e principalmente algumas vendas de produtos que os produtos, só para deixar claro, tá, são produtos legais, são produtos corretos, só que nós não podemos entender que porque eu já fiz uma política de privacidade, coloquei no site e mudei uma outra cláusula contratual aqui, fiz um aditivo no meu contrato de prestação de serviço, eu criei uma cláusula da parte de proteção de dados, pronto, eu estou adequado. Não, adequação é muito mais do que isso, só que não precisa ser tudo de uma vez, não precisa custar uma fortuna, não. Existem adequações para cada caso, para cada situação, para cada atividade de empresa e de acordo com cada realidade. Não adianta querer já torrar tudo de uma vez, que provavelmente você vai fazer até um investimento errado, inadequado, tá bom? Então, Sandro, Jean, novamente agradeço a participação, compartilhar toda a experiência, né, uma parte dessa experiência e know-how de vocês, e convido vocês até, quem está participando, quem está assistindo, a acessar o site da CyberGo, cybergo.com.br, tá certo? E continue aí seguindo a gente para conhecer um pouco mais dessa Lei Geral de Proteção de Dados, porque como a gente disse desde o começo, a lei está aí para todos, vai depender de vocês, o quanto que vocês vão tornar ela uma oportunidade, não só uma obrigação, tá bom? Gente, brigadão e até a próxima.